Com o aumento do salário mínimo, a contribuição dos microempreendedores individuais também aumentou. O Paulo Miller explica quais são os novos valores. Oi, Paulo. Os valores do MEI fixo são sempre atrelados ao salário mínimo, que agora está em R$ 1.412. Então, a partir de fevereiro, quem é MEI vai receber um boleto um pouquinho maior. Para comércio e indústria, R$ 71,60, serviços, R$ 75,60 e para quem atua em duas áreas, comércio e serviços, o valor é de R$ 76,60. Caminhoneiros têm um valor um pouquinho maior, diferenciado. Está aqui comigo o Alexandre Silveira, ele que é contador. É muito importante a gente ter essa noção, né, Alexandre? Aumentou o salário mínimo, aumenta um pouquinho o MEI, não é um aumento muito exagerado, né? Isso, exatamente. O microempreendedor individual, anualmente, ele precisa ter os seus valores corrigidos, porque sempre altera o valor do salário mínimo. Normalmente, essa alteração do salário mínimo acontece no dia 1º de janeiro, então tem lá um decreto, isso altera o salário mínimo e a consequência é também alterar os valores do microempreendedor individual. Lembrando que o MEI tem uma série de vantagens, né? Para aquela pessoa que tem um faturamento de no máximo R$ 81 mil por ano, se enquadra nesse programa. Sim, o microempreendedor individual ele é uma política pública de incentivo para a entrada nesse mundo do empreendedorismo. O valor que ele paga é um valor acessível, se comparado com outras empresas é muito barato, assim, e ele tem diversos benefícios. Ele consegue ter um CNPJ, consegue comprar de fabricantes, né? Então ele tem acesso a esse mundo do empreendedorismo que antes era só para as grandes empresas. Então ele acaba tendo também esses acessos. Assim como ele tem benefícios, ele tem deveres. Um deles é fazer a declaração de faturamento anual, inclusive o período já está aberto. Quem não fizer essa declaração, o que pode acontecer? Todo ano, o microempreendedor individual, ele precisa fazer uma declaração, que é a declaração do faturamento. Mesmo que ele não tenha faturado nada, ele gera a obrigação de fazer essa declaração. Sempre no mês de janeiro, abre o período até 31 de maio. Eu sempre recomendo que já no início de janeiro, esse empreendedor faça a sua declaração para deixar tudo certinho. Não paga nada, né? Você não vai pagar um imposto a mais, alguma coisa a mais por fazer essa declaração. Não, ele não tem custo nenhum para fazer a declaração. Então, se ele faturou até R$ 81 mil por ano, ele não paga nada. E mesmo que ele não tenha faturado, ele também está obrigado a fazer a declaração. Se ele não fizer essa declaração, daí ele vai ter uma multa para pagar. Posso perder o MEI caso eu não faça essa declaração, Alexandre? Se ele não fizer essa declaração por mais de 2 anos, se ele não fizer nenhum dos pagamentos, ele pode sim ter o MEI cancelado e pode ainda ter escrito, né, ser inscrito em dívida ativa. O importante é não perder o prazo. Importante é não perder o prazo, fazer o pagamento das guias mensalmente, né, mesmo que ele não tenha faturamento, e uma vez por ano fazer a declaração. São essas únicas as obrigações assim que o microempreendedor individual precisa fazer, né, se ele não fizer, ele tem aí as consequências. Se ele não pagar, tem multa e juros, se ele não declarar, vai ter multa por atraso na entrega da declaração. Uma dúvida muito comum. Sou MEI, né? Mas eu também abro todo ano a declaração para a pessoa física, do imposto de renda. Eu sou obrigado também a fazer essa declaração? O microempreendedor individual, por ter o MEI aberto, não gera necessariamente a obrigação para fazer a declaração pessoa física. Mas ele tem que entender quais são as regras da pessoa física, porque se ele tiver obrigado lá, ele vai ter que levar os rendimentos que ele tem do microempreendedor individual lá para a declaração da pessoa física. O que eu recomendo é que ele procure um contador, uma contadora aqui de Santa Catarina, para poder ajudá-lo nesse processo de entender sobre a declaração da pessoa física. Perfeito. Obrigado pelas informações, viu, Alexandre? Só para a gente ter uma ideia, viu, gente? De acordo com a Receita Federal, nós temos 12 milhões de negócios em todo o país e desses 12 milhões, 60% são MEIs, ou seja, tem aí um micro e pequeno empreendimento, é um empreendedor aí e está enquadrado nesse programa. Importante, como o Alexandre falou também, não perder os prazos e manter o pagamento aí mensalmente dessa contribuição. Voltamos ao estúdio do Balanço Geral.